vou Aí, só... Paola, faz a prece, então. Tá, vou só botar o fone para ninguém atrapalhar. Peraí. Pronto. Tudo bem? Sim, agora estamos te escutando. Tá legal o som? Beleza. Tá legal sim. Então vamos lá. Posses terrestres. Faz a Do prece ponto de primeiro. Faz a prece perdão. primeiro. Tá certo. Senhor nosso Deus, Pai de imensa bondade e misericórdia, obrigada, Senhor, por nos dar o exemplo, nos dar a sua palavra e também trazer a nós o estudo e a companhia de nossos irmãos de luz, para que através desse estudo possamos ter um pouquinho mais de sabedoria e assim, Senhor, aplicá-lo em nossos dia a dia. Que assim seja. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite. Vamos lá, então. Posses terrestres. Do ponto de vista da posse de que disporá o homem que realmente lhe pertença. O corpo é uma bênção, dádiva, que lhe foi concedida pelos pais, em nome do amor eterno que rege a vida. A família é uma equipe de corações afins e menos afins, em que ele estagia. Os laços afetivos em que se motiva para trabalhar e viver podem ser mudados ou subtraídos a qualquer tempo. O nome é uma doação do registro civil que o arrola nos acervos da estatística para definir-lhes o nascimento e a situação. As potências mentais e os recursos físicos que se lhe erigem por instrumentos sutis de manifestação. Muita vez são suscetíveis de sofrer temporárias cassações, dentro dos princípios de causa e efeito. O prestígio social é um movimento digno, mas claramente mutável, entretecido pelas opiniões de amigos e adversários. O conhecimento intelectual é um quadro de afirmações provisórias no edifício da evolução, de que ele compartilha sem ser o responsável. A fortuna material é um empréstimo dos poderes superiores, que, não raro, lhe escapa ao controle, quando menos espera. Tudo o que a criatura humana possui é tão somente obséquio, concessão, favor ou benefício da providência divina ou da bondade humana. Todos temos efetivamente de nós unicamente a nossa própria alma e, já que somos usufrutuários de todos os bens da vida, estejamos constantemente prevenidos para dar conta de nós próprios ante as leis do destino no tocante a uso e proveito, rendimento e administração. Se quiser falar um pouquinho, Paola, ou Paloma, pode falar, antes de todos eles. Tá?
Eu sempre, hoje em dia, né, eu agradeço muito a clareza que a doutrina espírita me dá. E sempre consigo, assim, ver dentro de equívocos familiares, de amigos, né, o quão importante é estarmos juntos, mesmo difícil, às vezes, a comunicação entre nós, né? A gente consegue, assim, enxergar que o plano divino não erra, não erra. Às vezes não é com a gente, mas a gente consegue enxergar dentro da família a, a... Eu estava até conversando sobre isso com uma amiga, que a gente tá pelo amor mesmo, porque tem hora que é tão difícil, né? E entender que tudo que é nos dado é emprestado, né? Tudo, nada é nosso, a não ser a alma, né? O espírito. E é muito triste quando as pessoas não enxergam isso. Eu digo, não enxergam quando elas têm o conhecimento, mas na hora de utilizar, esquece muito rápido. Esquece, sim, de uma maneira tão rápida que eu fico assim, às vezes, em casa. Mas, meu Deus, a família toda tem um entendimento. Senhor, não é possível. Não é possível que a gente está passando por isso tudo. Sabe quais vão ser as consequências. Sabe que ninguém vai estar livre de nenhum dos dois, de nenhum dos três, ninguém. E fica procurando mais coisas para depois ter que acertar, né? Não sei se eu quis dizer o que a página passou, né? Mas para mim é isso. Lógico, tem mais coisas, né? Mas o que eu queria, assim, levantar do que a gente leu de Posses Terrestres é isso. José? Ana, quer falar, Ana? Alguma coisa eu posso falar? Não, pode falar. Tá, ok, vamos lá. Não, você está certíssima, com relação a vários aspectos, né? Com relação ao dia a dia em família, são situações bem difíceis. E é engraçado porque a página, deixa eu falar, eu gosto de falar das estranhezas, porque se fossem crianças lendo, as crianças iam perguntar, mas os adultos parece que estão sempre com vergonha e não perguntam. Tem uma coisa estranha na página, porque a página está falando assim, posses terrestres. Mas a página inteira, pouquíssimos locais da página, ela fala sobre posses terrestres como a gente compreende o que é posse. Então, quando está falando de posses terrestres, ele está falando para o espírito eterno. O espírito que não se destrói nunca. Então, é claro que a gente sabe que aqui na Terra, mesmo não lembrando nada de espiritismo, mesmo não conhecendo nada dessas verdades espirituais, a gente compreende que a posse é temporária. Ainda assim, nada se modifica. Então, no quesito, se a pessoa é ateu, é judeu, é católico, protestante, não importa a religião, não importa que tipo de conceito que a pessoa vive ou que filosofia de vida ela vive, todos vão deixar o corpo físico, sem exceção. Né? Todos, sem exceção, vão deixar o corpo físico. E aí começa aquela frase, né? Porque a frase do Evangelho de Lucas é intensa. Louco, ó, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens ajuntado, para quem será? Então, a questão toda, ela sempre se remete a uma base filosófica pesada. O que eu vim fazer aqui? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou tentando desenvolver na minha vida? Se eu estou apenas sobrevivendo, eu quero sobreviver, você vai fazer de tudo para alcançar recursos para a manutenção da vida e a manutenção desse ideal. Então a pessoa pode só se restringir a simplesmente viver o mais básico do básico. Eu quero ter a comida, eu quero ter o abrigo. E se vocês parar para pensar, 80%, 90% do nosso tempo é isso. A gente gasta um tempo sensível. Você tem que cuidar da roupa, você tem que cuidar de uma série de afazeres que meio que você se liga a esses objetos.
Você meio que fica meio aprisionado. Então, por exemplo, a pessoa tem uma casa muito bonita e a pessoa cuida, pinta, a cada 6 meses pinta a casa. Não é uma crítica não, tá, gente? Quando a gente fala uma frase, questão de até mesmo de conversação, quando você está falando uma frase numa direção, não está se afirmando o oposto, que é negativo, não, tá? A gente tem que só entender que é com relação à forma como a gente está apontando um fato. Um fato é, uma pessoa que gosta muito da própria casa e quer mantê-la corretamente, e quer manter tudo bonitinho, tudo certinho, nada de errado sobre isso. A pessoa está lá mantendo. Mas se a pessoa se aprisionar profundamente em relação à casa, isso gera um problema grave, porque ela vai ter que deixar a casa. E por vezes a casa não vai ficar com o próximo parente. Então vamos supor, vamos contar aqui um cenário. A pessoa recebeu a casa por herança. Aí ela pega e vende logo de primeira. A pessoa quer o dinheiro, a pessoa não quer morar naquela casa. Aí pega o dinheiro, torra o dinheiro. Aí ela pega o dinheiro da herança, porque ela foi e vendeu aquele patrimônio. E por vezes vai vender até um pouco abaixo do valor de mercado. O próximo inquilino não vai tratar a casa do mesmo jeito. Mas você está fora do corpo físico, super preocupado com a casa. Está lá aprisionado com a casa e você não consegue perceber que aquela casa não é mais sua. E, na verdade, ela nunca foi exatamente sua. É aí que está o ponto mais complexo de tudo isso, né? Então, é muito difícil a gente parar para perceber que nem sequer o nosso corpo físico nos pertence. Nem sequer o fluido perispiritual que reveste a nós mesmos. Que as pessoas falam assim, nossa, eu vi um espírito desencarnado. Não, você não viu um espírito desencarnado, você viu um perispírito que reveste um espírito. Você não tem como ver um espírito, é impossível. Um espírito não tem forma. Então você vê ali aquele perispírito, mas você também não produz o perispírito. Você não produz esse fluido universal que reveste o seu espírito, que é um outro corpo. Então a coisa é intensa, porque parece que a gente vive um conceito muito translocado. A gente vive realmente uma identidade muito distante da lógica do Pai. E eu gosto muito de pescar um pouquinho, como sempre Jesus começava cada frase, cada momento, principalmente o início do apostolado, que o início da propagação, né, antes mesmo de chamar os apóstolos, chamar os discípulos, antes mesmo disso tudo, tem uma página no livro Boa Nova em que ele narra o início de tudo. Se eu não me engano, o nome não é Jesus o Precursor, não. Acho que é Primeiras Pregações. Se vocês me permitem, deixa eu ver aqui, só um minutinho, se eu acho aqui o ponto. A do Jesus. Refrescar. Quem é aquele homem sentado Só esse trechinho aqui, gente, desculpa. Cansado e confuso, Hanan. Cansado, sim. Mas de confuso não tem nada. Seu olhar é lúcido e altivo. Se a presença do andarilho incomoda o sacerdote, posso escorraçá-lo dali. Deixe. Eu mesmo cuido das coisas que me incomodam. Ei, Galileu! O que vens fazer em Jerusalém? Buscar a fundação do reino de Deus, sacerdote Hanan. Jesus sabia com quem estava falando. O sacerdote Hanan não sabia. O sacerdote da Han está ali conversando com aquele simples Galileu e começa a conversar, confabular. Mas é engraçado como Jesus se portou o tempo inteiro, no início da conversa, né? Só queria destacar isso, peraí. Reino de Deus. Você tem alguma ideia do que seja isso? Sim, reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E você é o encarregado. A instauração do reino de Deus está em suas mãos. Vais precisar de muita ajuda. Tem seguidores, companheiros? Um príncipe muito rico disposto a arriscar todo o seu tesouro e pedras preciosas no sonho de um visionário Galileu? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Disso não duvido. Ignorantes e tolos habitam todas as partes da terra. Esse é o material que você terá para a construção da sua obra divina. Já viu um artista esculpir uma estátua perfeita com restos de lama? Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais belo que o do sentimento.
e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ora, vejam só que rapidez na resposta. Ficarei ainda mais surpreendido se me disser que conhece Roma ou Atenas. Não, mas conheço o amor e a verdade. É impressionante ele responder isso. Não, mas eu conheço o amor e a verdade. Ele continua. E quanto aos códigos da corte provincial e das leis do templo, o que saberia me dizer? O que sei é a vontade de meu Pai que está nos céus. Só esse trechinho. Desculpa aí botar o áudio, não sei se ficou truncado aí para vocês, se vocês conseguiram ouvir bem. Por que eu quis botar esse áudio? Esse trechinho inicial, não sei se vocês conseguiram ouvir, vocês podem me confirmar se conseguiram ouvir? Conseguiu? Tá. Então, olha só, o que acontece? Você percebe que a primeira reação dele não foi para pegar o conhecimento que tem vigente na Terra. Não foi falar lá da Grécia, olha, eu enviei para a Terra filósofos, eu enviei para isso, eu enviei outros recursos, deixa eu usar esses recursos para explicar sobre o reino de Deus. Ele não fez isso. Isso não quer dizer que ele esteja ignorando ou desprezando. Só que ele está querendo colocar alguma coisa antes na frente. Então ele pega e fala: tudo que eu sei é sobre o amor e a verdade. O amor e a verdade. E é impactante, porque na segunda parte, ele é perguntado novamente se conhecia lá a região que se discutia mais a parte filosófica, sabiam dar respostas mais elaboradas. E ele pega e responde: não, tudo que eu sei é a vontade de meu Pai. Tudo que eu sei é a vontade de meu Pai. Então, quando nós percebemos que às vezes as pessoas, todos nós, tá? Todos nós vivemos um pouco meio enlouquecidos na Terra. Antes de reencarnar, a gente faz um monte de planos. Eu vou me encontrar com o Beltrano, com o Ciclano, vou promover o amor, o carinho, nada de ódio, nada de rancor, não importa qual dificuldade, vamos vencer juntos. Faz um monte de planos. Aí chega aqui, parece que a gente fica meio que hipnotizado. Parece que aquelas mariposas ou vespas, ou até mesmo o próprio cupim, né? Ele fica ali maravilhado com a luz e fica presa numa luz artificial. E a gente não busca a verdadeira luz. Então acontece isso muito conosco. A gente começa a não valorizar o contato com o próximo. Mas aquele contato que você tanto almejou, tanto desejou, tanto pediu para reencarnar com aquela alma, para reencarnar próximo daquele espírito, que você queria desfazer qualquer vínculo equivocado de estranheza, de ódio, de rancor e transformar em amor. Então, por mais que, vamos supor que você não tenha pedido, Deus compreende profundamente essa necessidade e planeja para que possamos nos desempenhar no nosso máximo de amor. E o meio que a gente vai se perdendo com relação a isso. A gente começa a ficar meio que aprisionado nas luzes artificiais. Então, por isso que ele usa a expressão aqui, Lucas cita, né? Ele está citando que, como ele detectou de outros que assim apontaram para ele o evento: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado para quem será? Então aqui ele não está falando com relação à herança. Ele está falando, você está prisioneiro esse monte de bobagem, mas o que você realmente deveria estar trabalhando e produzindo, você não está trabalhando e produzindo, que são os únicos bens, são os únicos recursos que realmente você vai poder levar com você mesmo. Então ele fica um tempo aqui desgastando, falando, do ponto de vista da posse, que disporá o homem. O que você realmente lhe pertence? Porque se pertence, você é capaz de produzir. Você é capaz de produzir átomo? Não. Você é capaz de transformar. Você é capaz de produzir madeira? Árvore? Você é capaz de produzir... Não, mas eu planto. Não, mas aí você plantou, não quer dizer que você está produzindo as células e mais células e as moléculas. Você não está participando diretamente desse multiplicar de células. Existem leis que regem esse fenômeno e você se aproveita dessas leis para ser simplesmente um usufrutuário.
E aí existe aquele momento grave, quando você percebe filosoficamente no sentido, deixa eu pensar e avaliar como que eu interajo com as coisas e com todos. Porque senão você olha para uma floresta e fala assim, nossa, quantas árvores maravilhosas para destruir, arrancar e transformar em móveis. Mas se você não replantar aquelas árvores, não tem uma segunda chance, uma terceira chance. As guerras, as primeiras e segundas guerras mundiais, foram as que mais consumiram as madeiras da Europa. Então, é óbvio que você está utilizando recursos para destruição. Então, é óbvio que, além do recurso ser mal empregado, você tem que colher na correria. E tudo é emergência, não tem que pensar muita coisa. E assim você vai desconstruindo recursos naturais que são para sustentar a todos, você vai desequilibrando uma série de princípios. Só que isso acontece também dentro de nós. Quando a gente estuda aquela frase, amar o próximo como a si mesmo, ele está dizendo o seguinte, cuidado como que você interage com tudo, com todos os reinos. A forma como você interage com os reinos é a forma como você interage com você mesmo. Então, por exemplo, você vai interagir com um pedaço de pedra. Se for um pedaço de uma rocha de níquel, e você pode pegar aquela rocha e vender e ficar cheio do dinheiro, você vai falar que foi um ótimo recurso você encontrar aquela rocha. Mas se você olha para dentro de você e você não encontra essa rocha que você possa vender, você acha que você não tem valor. Gente, isso é grave, tá? Eu diria que a Joana de Anjos fala muito sobre isso. Ela fala pesado sobre isso depois, inclusive em outras obras, como que os recursos que nós temos disponíveis em nossas almas, nós não valorizamos, nem aqueles recursos que já construímos, que já estão consolidados. Como uma pessoa não consegue ver como tornar aquilo utilitarista, que essa é o nosso momento da nossa consciência atual, tudo tem que ser utilitarista. Se tudo tem que ser tem uma utilidade. Isso aqui não tem utilidade, joga fora. Tem uma plantinha, uma rosinha. Para que plantar uma roseira ali? Eu posso pegar as pétalas e produzir perfume e vender o perfume. A pessoa só quer plantar rosa se for para arrancar a rosa e produzir perfume. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo comentar? Não sei se eu estou me fazendo claro. Então, a maneira como interagimos com a matéria, de uma maneira utilitarista, o pior é assim que nós vamos interagir com as outras pessoas e conosco mesmo. É estranho falar sobre isso, porque a gente não percebe. Mas, por exemplo, tem certas pessoas que você vai admirar mais, porque são pessoas que podem alavancar sua carreira, são pessoas que podem te ajudar a alguma coisa que você tem interesse, porque você observa aquela relação com utilidade. Se for uma pessoa estranha, que ao contrário de te alavancar, ela vai tomar o seu tempo, desgastar a sua paciência, conduzir o seu coração para desgostos, você acha que aquilo não é útil. Se não é útil, não é bom. Se não é bom, eu tenho que cancelar esse recurso em mim mesmo. Então, o problema do que a gente está conversando aqui, o que eu estou tentando avisar e tentando destacar aqui nessa página, é que o problema é muito mais profundo. Ele vai lá dentro da nossa essência. Então, se tratarmos o próximo de uma forma utilitarista, qualquer pessoa com uma idade mais avançada, você fala que a pessoa é inútil. Só porque a sociedade não consegue ver como empreender e aplicar a experiência de vida do mais velho, os recursos da experiência que eles tiveram, recursos que podem ser moldados até mesmo para gerar bons conselhos, para a pessoa se perpetuar, se esforçar, se empenhar. O problema é que a maioria está chegando na velhice revoltada, desgostoso. A experiência foi ruim, eu não gostei. Por isso que não há uma receptividade, uma integração tão simples. É muito difícil você achar uma pessoa idosa que converse com você e que a pessoa se sente bem, se sente feliz, se sente
quer dizer, as pessoas mais humildes, que vêm de atividades mais humildes, que vivem uma vida mais humilde, a pessoa tem um nível de gratidão em relação à vida profundo. E você não encontra isso nas pessoas da cidade. Não encontra. Porque ela quer sempre mais. Ela quer sempre mais. Mais recurso, mais experiência, mais posses, ou mais vivência. E isso é muito complicado. Porque isso vai criando calos na nossa consciência. Vai criando calos e mais calos na nossa consciência. Aí depois a gente quer tratar a vida vestindo outros calçados, né? Imagina, você gera um calo aqui, um calo ali, aí de repente você tem que usar um sapato mais apertado na vida, né? Ou seja, a vida vai apertar um pouco mais certos princípios da nossa consciência. Aí a gente reage. Eu estou em aflição, eu estou em sofrimento, que absurdo. Mas a gente não percebe que a origem dessa aflição e desse sofrimento é a nossa incompatibilidade em reconhecer a escola divina, que nós estamos matriculados. Esse é o ponto principal. Ah, mas por que você está dando essa volta toda para falar sobre posses materiais com relação à página? Porque a página, na verdade, ela está falando sobre o que temos ajuntado em nossa consciência que vamos levar conosco mesmos. Então, alguém estava zangado, resmungando com você. Você conseguiu acalmar essa pessoa, você conseguiu fortalecer, você conseguiu dar bom ânimo, ou você se juntou à reclamação, ou você ficou em silêncio. Então, tem uma série de experiências que vamos vivenciar e que temos que compreender que o nosso papel aqui, o primordial, esquece todos os outros. Qual o principal papel? Aprender a ser bondoso e fazer as coisas por amor. Esse é o pilar primordial. Por quê? Porque é aí que está a verdade, o amor. Que eu quis trazer aquele texto inicial. Se você está buscando a verdade e está tentando ganhar experiências no amor, a chance de dar certo é muito maior do que você não tendo atenção nesses dois fatores. Precisamos ter muita atenção nesses fatores. É preponderante, é acima de tudo. Né? E compreendermos que o Pai guia os nossos destinos. A gente não confia plenamente nisso. Não, eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que dar o pulo do gato. Não, porque não é possível que Deus me colocou nessa encarnação, nessa situação. Ele me botou nessa situação para poder eu superar, para poder alcançar isso, alcançar aquilo. Cuidado com as ideias que vão escalando no nosso pensamento. Por vezes é justamente o oposto. Já tivemos situações de grandeza, já tivemos experiências de muitos recursos. E malbaratamos todos eles. E ele vai falar sobre isso aqui. Então ele fala do corpo, né, que é uma dádiva, é uma bênção. A família em si é uma grande equipe de corações afins e menos afins, mas é uma equipe. Equipe. O que ele está querendo dizer com isso? Não é jogos individuais. Não é um jogo individual. Se a família é uma equipe, é para ganhar em equipe. Não é para existir competição interna na própria equipe. É difícil a gente observar nas relações familiares um não estando tentando concorrer com o outro. Não, você faz isso, você arruma aquilo, você faz aquilo outro. Você deixou de fazer isso, você está me prejudicando. Ué, mas não é equipe? Um tem que ajudar o outro. Um tem que amparar o outro. Pô, fulano esqueceu de botar esse copo aqui no lugar. Eu vou botar. Aí você vai lá e bota. Quando é criança, você até explica. Não pode, toma cuidado. O copo aqui na beira da mesa pode cair, pode quebrar, você pode se cortar. Aí no dia seguinte, não pode, na beira da mesa. Você até usa a mesma voz, a mesma entonação, para a criança perceber que você está falando exatamente a mesma frase. Exatamente. Aí a criança percebe e fala, você já me falou isso? Sim, essa é a 13ª vez que eu falo isso para você esse mês, eu estou contando. Eu gosto de contar as coisas. Quantas vezes eu falo a mesma frase, quantas vezes eu faço o mesmo movimento, quantas vezes eu abro a geladeira por dia. Eu gosto de contar tudo, eu acho fenomenal. Eu acho incrível, porque eu não percebo quantas vezes eu faço as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas. Chega dias que eu fico pensando, meu Deus,
Eu acho que eu tive 2, 3 dias exatamente iguais. Que você fica contando tudo e tentando mensurar tudo, você se assusta. Só que, na verdade, os dias não foram iguais. Foi o meu coração que não estava engajado o suficiente para ter um engajamento ainda maior no dia seguinte, ainda melhor no dia seguinte, ainda mais preocupado com o próximo no dia seguinte. Porque se os corações estão engajados, o serviço monotônico ajuda. O que eu estou querendo dizer com isso? Os desafios não estão aumentando. São sempre exatamente os mesmos desafios. São sempre exatamente as mesmas reclamações, os mesmos probleminhas. O que está diferente, o que deveria estar diferente, é a nossa reação. A falar com mais carinho, falar de uma maneira mais engraçada, mais amiga, mais meiga, mais afável, mais doce, mais humilde. Então, quando a gente percebe isso, puxa, eu podia ter falado diferente. Eu podia ter sido realmente uma equipe, mas uma equipe diferenciada. Uma equipe num porte focada numa equipe como se simplesmente todos já se auto-reconhecessem como uma equipe focada no próprio Cristo. Uma equipe que tem como regras e pilares o amor e a verdade. O amor e a verdade. Gente, a gente vai perseguir isso por milhares de anos ainda. E vai faltar muito ainda. Só que se a gente não perceber que a gente precisa crescer nessa experiência, vai ser muito difícil. Então, resumidamente, né, dessa volta tudo para falar, a família é uma equipe. Não deve concorrer. Ah, mas ele não está vendo que eu estou cansado, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Ué, você vai lá e pede ajuda. Porque isso, às vezes, você tem que se humilhar. Poxa, você pode me ajudar? Eu estou tão cansado, estou com dor aqui na perna. Você poderia me ajudar? Eu preciso de caridade. Eu preciso do seu sentimento de caridade. A gente não gosta de fazer isso, nós somos altamente orgulhosos. A gente não gosta de pedir ajuda. E adivinha o que Deus vai fazer? Nos projetos reencarnatórios, vai fazer com que você caia de joelhos e necessite de ajuda. Todos, sem exceção, necessitam de ajuda, porque o projeto divino é por cooperação. A se iniciar na cooperação mais intensa na família. Ah, mas eu tenho capacidade de fazer tudo, não preciso que ninguém faça nada, eu faço tudo. Você está perdendo o melhor do exercício da equipe. Você se humilhar, dizer que não sabe fazer, mesmo sabendo fazer. Ah, você pode me ajudar? Pô, vai ser tão bom ter a sua participação aqui comigo. Senta aqui comigo, vamos fazer juntos. A gente vai contando dedo de prosa, conversando sobre as maravilhas divinas. Não é só para ficar reclamando, né, gente? E aí começa, e tem uma vida mais lúdica. Quem escolhe fazer isso tem que perceber que é uma escolha. É uma vontade própria que você resolve desempenhar. Então, os laços afetivos que hoje estão conosco, que estão convivendo conosco, que a gente olha assim e fala, nossa, isso é raro. Eu estou com uma sensação que eu tive poucas experiências dessas na minha vida. E às vezes, na mesma encarnação, são poucos momentos que você fala assim, poxa, que contentamento, está tão legal, está um clima tão bom. E isso tudo não é tão... Eu não gosto de falar a palavra, isso também passa, né? Generalizar, que isso também passa, fica um verbete estranho, mas ele tenta traçar isso aqui de uma maneira um pouco mais abrangente. Os laços afetivos em que se motiva para trabalhar e viver, ou seja, você se motiva para trabalhar e viver, a maioria das vezes para poder cuidar de alguém, para cuidar das crianças, para manter não sei o quê. A pessoa, de repente, começa a não ter essas necessidades, por vezes a pessoa não tem nem motivação para nada. Ah, não preciso trabalhar mais, não preciso fazer isso, já paguei as contas das crianças, já fiz isso, fiz aquilo, não preciso mais. Mas como não precisa mais? Você não tá... Então, muitos só percebem o gatilho de trabalhar e viver com afinco devido aos filhos. Não por uma necessidade própria da própria alma. Então, mas isso pode mudar, né? Podem ser mudados ou subtraídos a qualquer tempo. A pessoa, o filho, às vezes viaja para longe,
se formou, não sei o quê, vai morar em outro estado, em outra cidade, ou simplesmente desencarnou, né? Está realmente em outro plano físico, não está mais convivendo no mesmo local que você, e não vai poder se reencontrar, por vezes, nem no sonho, nem fora do corpo físico, durante o desenlace, durante o fenômeno chamado dormir, né? Onde nos emancipamos do corpo físico. E aí isso parece que vai se perdendo. Não se perde. Laço afetivo, carinho, amor construído é eterno. Só que isso vai embora. Isso não é contínuo, isso não é eterno. Então temos que compreender que, do ponto de vista de posse, do ponto de vista do que a gente está ajuntando, não, eu estou ajuntando para a pessoa ficar comigo. E tem pessoas que ficam até com um sentimento de posse, né? Não, fulano é minha filha, é meu filho, é meu, seu? Não, é tudo de Deus. São todos criaturas de Deus, não são os seus, não. Né? O que você está tendo é a oportunidade de confabular, de conviver com aqueles corações em que você pode fazer o melhor. Então, o próprio nome é uma doação do registro civil, né? Que simplesmente usa aí na hora de catalogar quantas pessoas tem, do sexo masculino, do sexo feminino, né? As bases dos acervos aí de estatística, para você avaliar em que idade está, em que faixa etária, são as questões genéricas, mas é só um nome, e você já teve vários. Não é o primeiro nome que você tem, e nem vai ser o último. E esse registro civil vai se extinguir quando desencarnarmos, né? Então, também o nome não te pertence. Então, as potências mentais, agora que ele fala de maneira muito, muito intrigante, as potências mentais e os recursos físicos. Não, porque eu sou muito inteligente. Eu tenho uma capacidade de línguas, de idiomas incrível. Nossa, eu tenho uma condição de percepção, de lógica, de não sei o quê. E as pessoas ficam maravilhadas e orgulhosas daquele acesso, vamos botar assim, do acesso a essas potencialidades, mas sem perceber que eles não são exatamente nossos. Não são exatamente nossos, né? Então, as potências mentais e os recursos físicos, a pessoa é forte, a pessoa é capaz, bem resistente, que se lhe erigem por instrumentos sutis de manifestação, muitas vezes são suscetíveis de sofrer temporárias cassações. Porque alguém pode falar assim, poxa, mas hoje eu estudei tanto, eu fiquei lendo dias e dias, e noites, e livros. Aquela potência mental que eu desenvolvi não é minha. Não no sentido de posse. Não no sentido de posse. Então, vamos supor, você estudou ciências políticas, você estudou jurisprudência, aspectos jurídicos e foi se tornar um grande político. Se você usou mal esses recursos, não promoveu bem a todos, não se preocupou com todos, só se preocupou com si mesmo e com outros pares que iriam te auxiliar na renovação da sua posição, que você quer que seja eterna, no poder, é óbvio que vão existir princípios de causa e efeito nesse sentido. Em que condição? Deus não quer que seus filhos fiquem se intoxicando eternamente com o mesmo problema. Então, até mesmo quando você sai do corpo físico e percebe a realidade, puxa vida, fracassei de novo nessa regra, nesse descobridor de almas, eu fracassei de novo na experiência do poder. Puxa vida, eu caí no mesmo problema, na mesma situação. E às vezes o próprio espírito fica até com medo de vir uma próxima encarnação com a experiência de novo do poder. Não se enganem, gente. Espíritos que estão reencarnando na área política não é a primeira encarnação deles na área política. Por vezes já estão 10, 15, 20 encarnações na área política. Então, é um sofrimento danado, porque aquela alma quer acertar. Aquela alma quer perceber a capacidade, mesmo sem lembrar, antes de reencarnar, né? Ela quer compreender como utilizar aqueles recursos em benefício de todos. Como ela, naquela posição em que Deus vai colocar ela, temos que entender isso, que Deus vai colocar a pessoa naquela posição,
ela vai conseguir desempenhar bem a própria consciência. E aí, sem querer, a gente está falando. O ser que é consciente, o espírito que está aqui encarnado, mais consciente de si mesmo e mais consciente dos seus próprios objetivos, ele não fracassa. Porque ele sabe se sacrificar. Ele já sabe quais são os traços do desenvolvimento. Tem que ter sacrifício. Se ele vê que está tudo muito fácil, ele desconfia. Opa, peraí, tem uma coisa errada. Está fácil demais. Se está fácil demais, está me agradando demais, tem uma coisa errada. Então, a pessoa vai percebendo que não está fazendo renúncia, não está fazendo sacrifícios sensíveis. Não estou falando de sacrifícios físicos, não, gente. Estou falando de sacrifícios pessoais. Ah, eu queria tanto ser reconhecido. Ah, eu queria tanto ser amado. Ué, mas então ame. Ué, então reconheça os outros. Mas a gente não quer cumprir essa etapa. A gente quer só simplesmente pula etapas e seja reconhecido. Pula etapas e seja... Entendeu o que eu estou tentando explicar em relação a isso? Deus retira durante um tempo. Mas não é para maltratar, não. É para proteger. Porque o próprio espírito está ficando meio que receoso, perdendo a confiança em si mesmo. Né? Não amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo também tem a ver com isso. Se você não ama os próprios recursos, as próprias potencialidades que você já desenvolveu em si mesmo, por que você acha que você vai conseguir enfrentar situações adversas, em condições adversas, e gerar resultados positivos? Você acha que você nunca vai conseguir. Ah, toda vez que eu tento dar errado. Ah, porque eu não consigo. A pessoa não percebe que a experiência do fracasso tem sua importância. Há uma necessidade. Senão, não teria sido patrocinada. Quando você começa a investigar esses questionamentos, Deus está patrocinando. Né? Todos os recursos não nos pertencem. Né? O corpo físico não nos pertence, a família não nos pertence, o nome não nos pertence. Aí você está lá sendo patrocinado por tudo. Para quê? Tem um objetivo. A gente não compreende ainda ele em totalidade, mas com certeza tem objetivos muito maiores do que somos capazes de imaginar. Muito além da nossa capacidade de imaginação. Por que Deus está patrocinando profundamente, com recursos infindáveis, essa escola de almas aqui da Terra? Então, sim, certamente, é para que possamos desenvolver em relação a amor e sabedoria e trabalhar na seara do Pai eternamente. Só que para ser habilitado nessa carreira ou nessa capacitação profissional divina, você tem que ter a capacidade mínima de amor e uma capacidade mínima de sabedoria. Sem esses recursos básicos, a gente não vai conseguir escolher bem, a gente não vai conseguir reagir bem, vai ficar insuperável avançar para postos que demandam mais de cada um de nós. Então, o prestígio social é um motivo digno, mas claramente mutável. Por que está falando que é mutável? Que muda. Mutável de mutação, né? Ele corre mutação. O prestígio social é assim, nossa, fulano é maravilhoso, fulano é isso, fulano é aquilo, Beltrano é isso, Beltrano é aquilo. Só que às vezes são entretecidos, ou seja, costurados e alavancados pelas opiniões dos amigos. E quando o prestígio social está indo para a vala, começam a falar mal do outro, aí você vê que quem está jogando para a lama são os adversários. Ué, mas ambos estão tratando de uma coisa chamada prestígio social. Então, ele é altamente mutável. Não, eu só posso ser feliz se eu tiver muito prestígio social. Cuidado, você está colocando suas fichas num lugar estranho. Ele é mutável. E foi feito para você sofrer essa mutação. Você perceber essa mutação. E você olhar para o adversário e falar, quem sabe ele não está realmente certo no que ele está falando. Quem sabe não tem um pouco de verdade no que ele está falando. Porque quem está realmente buscando a verdade, quem está realmente buscando o amor, parafraseando lá em cima, aquele áudio que colocamos ali do Boa Nova, reconhece que sem esses dois padrões, você se prende em ideias torpes. Mas quem está preocupado com a verdade está sempre desconfiado. Pô, as pessoas estão me elogiando, que eu sou isso, que eu sou aquilo, aquilo outro. Que estranho.
Eu não penso assim, não. Eu penso que ainda falta muito, que eu tenho muito que melhorar, muito que progredir, muito que alicerçar ainda mais as bases de pouquíssimas experiências que eu tenho no bem, no amor, na verdade. E a pessoa começa a se questionar. Talvez essa posição que eu estou até almejando, desejando, numa carreira profissional, não deveria estar desejando. Eu deveria estar mais preocupado com outros objetivos. Então, essa questão é fundamental e é um duelo eterno entre o quê? O interesse pessoal e o interesse do pai. Vai ser o eterno dilúvio de problemas na nossa consciência. A gente sempre vai ficar nesse dilema. Eu atendo o meu interesse pessoal ou eu atendo a vontade do pai? Porque não pode, é muito raro coincidir. E quando coincide, é porque você está se esforçando para que coincida. Porque naturalmente ele não coincide. Porque senão você vai querer viver somente com as opiniões dos amigos. Mesmo sabendo que hoje se chamam amigos, mas amanhã eles podem ficar com raiva, interpretou errado, pensou mal de cada um e deixou de ser amigo. Ou seja, isso é mutável. E aqueles que você achava que não era tão amigo, aparentemente se tornam grandes amigos. Então, a pessoa sobe na sua avaliação de amizade. Então, era mais ou menos nesse sentido que ele está tratando aqui o prestígio social. Mas isso não é uma construção, não é uma posse não material, o prestígio social? Ele está falando, cuidado, não é. Ela é mutável. A única posse é a sua experiência com o amor e a verdade, com todos que você conviveu. Eu desempenhei o máximo por amor. Eu me esforcei o máximo por amor. Eu me empenhei para inúmeras pessoas, colocando o melhor que eu tinha disponível em mim mesmo. E eu tenho certeza que, com certeza, não foi o suficiente. Mas eu fiz o que eu pude. E é isso. E é a verdade. Você não está à busca da verdade? E é a verdade. Coisas a mais que você podia ter se sacrificado pelo próximo, e até mesmo por quem você chama de amigo, por vezes você não o fez para se preservar e atender o seu desejo central pessoal. Porque você sabe que se você estiver atendendo todo mundo, é esse o raciocínio que a gente faz o tempo todo, você deixa de atender você mesmo. Então você está sempre concorrendo os seus interesses pessoais para com todos, né? Então mesmo se refere ao conhecimento intelectual. É um quadro de afirmações provisórias, no edifício da evolução, de que ele compartilha sem ser o responsável. Então, absorvemos recursos de conhecimento sem sermos o responsável pelo conhecimento. Você vai estudar lá sobre matemática, álgebra. Pergunta a qualquer professor de matemática. Para qualquer professor de matemática. De onde vem a palavra álgebra? A pessoa não sabe. Alguém falou assim, ensina isso. Passa para frente o cajado. Não deixa a chama do conhecimento se apagar. E fica só passando o cajado, passando a chama. Mas não percebe que, na verdade, inúmeras outras almas estão compartilhando esse conhecimento. E nós não somos responsáveis por ele. Talvez somos responsáveis pela sua adulteração. Era ensinado de uma maneira melhor, mais brilhante, mais clara, com uma preocupação maior com todos. E pela correria da vida, tem que se restringir e enxugar cada vez mais. E ser mais rápido. Tudo tem que ter pressa, porque tem que ter tudo, tem que ser útil. É utilitarismo. Tudo tem que ter pressa, fazer com pressa. E aí percebe que todo mundo aprende cada vez pior. Absorve o conhecimento de maneira cada vez pior, mas não percebe que estamos falhando como responsáveis em propagar o conhecimento, que não é nosso. Diga-se de passagem, não é nosso, né? Então, a fortuna material é um empréstimo dos poderes superiores que, não raro, lhe escapa ao controle quando menos espera. Então, tem pessoas que estão milionários e, de repente, perdeu tudo. Acabou. A pessoa torrou tudo. Você não encontra uma pessoa que ganhou na Mega Sena. É raríssimo. Que, sinceramente, não é tanto dinheiro assim, mas
As pessoas falam, Mega Sena, até parece que são bilhões de dólares. Não são bilhões de dólares, é 2 milhões. Hoje em dia, os valores que são pagos são irrisórios, perto do custo de vida da vida hoje moderna. Então, vamos fingir que pagou, na verdade, né, 1 bilhão de reais. Aí você recebeu lá da Mega Sena 1 bilhão de reais. Você teve esse infortúnio na tua vida de receber 1 bilhão de reais. Por que você acha que você está recebendo esse empréstimo? Você tem que desconfiar. Meu Deus, isso é um teste. Como é que eu vou passar nesse teste? O que eu tenho que empenhar e fazer com esse teste? Como que eu vou estimular as pessoas ao trabalho? Como que eu vou estimular as pessoas a se autodesenvolver, a querer se desenvolver? Não é trivial. Se você dá o dinheiro para a pessoa direto, dependendo da pessoa, a pessoa vai se matar nas drogas. A pessoa vai torrar todo o dinheiro, porque ela não teve que se esforçar pelo dinheiro. E o objetivo do recurso financeiro é para que você se desenvolva. Você não está buscando a verdade espiritual, a verdade do que é eterno? Porque o recurso material, a fortuna material vai acabar. Mas a experiência que você teve em trabalhar, em se empenhar, em estudar, em participar, em desenvolver potências mentais, recursos físicos, todo esse trabalhar na vinha do Pai é a essência do treinamento que mais precisamos. Então você pega e fala, não, trabalhar é horrível, os meus filhos nunca vão precisar trabalhar para se sustentar. Isso, você está destruindo essas almas. Você está empenhando muito mal esse recurso financeiro. Né? Então, a fortuna material ela é um teste em essência. Né? E, não menos raro do que a gente imagina, nos escapa o controle. E quando você vê, acabou tudo. Acabou tudo. E, por vezes, a pessoa acabou tudo de tal maneira que ela não aceita voltar a trabalhar, não trabalha mais humilde, não aceita voltar a aprender, porque se reposicionar às vezes no mercado de trabalho, você vai ter que estudar, vai ter que se empenhar. Aí a pessoa não consegue, às vezes quer tirar até a vida. Não, se não for do jeito que eu quero, eu não aceito viver. Mas que história é essa? Você vai continuar vivendo, tá? Vai continuar encarnar, vai continuar existindo, mesmo fora do corpo físico. E compreendendo que a marcha de progresso demanda profundamente esforço da nossa parte. E vamos ter que saber como nos empenharmos. Então, o que há de mais sagrado em você empenhar outras almas é estimular ela a se sentir feliz e alegre em ser produtivo, em ser capaz, em se desenvolver e estar feliz com a dificuldade. Nossa, isso aqui eu não entendo. É uma dificuldade. Ainda bem que você tem dificuldade. Imagine se tudo que você lê, se você tivesse facilidade. Dificuldade zero, tudo você compreende. Não seria estranho? Não teria desafio. Onde está o desafio? Significa que você está estudando no nível que você já alcançou. E você precisa de um desafio ainda maior. Né? Então, tudo que a criatura humana possui é tão somente obséquio. É um agrado ali de Deus, uma concessão. Favor ou benefício da providência divina ou da bondade humana. É essencialmente uma concessão. Tudo que a criatura humana possui, que ela classifica como posse. Então, todos temos efetivamente de nós unicamente a nossa própria alma. E aí você tem que entender que você está trabalhando esses valores da sua alma. E qual é a parte central que deve guiar, qual deve ser o norte central que deve guiar a bússola da nossa alma? O amor e a verdade. Sem esses dois parâmetros, nada dá certo. A gente escolhe mal, a gente reage mal, a gente sente a vida de uma maneira distorcida. Nossa, olha que coisa horrível. Nossa, que não sei o que, não sei o que lá. Tudo é horrível. Tudo é bom e nada presta. É a nova filosofia do século 20 e 21. Tudo é bom e nada presta. Nossa, isso aqui, isso aqui, mas também tem isso, né? Nossa, isso aqui, mas também tem aquilo, né? A pessoa o tempo todo fica no tudo bom e nada presta. A gente tem que entender que a gente tem que sair disso. Não dá para viver mais nisso. O que aquela experiência está te convidando?
Nossa, às vezes está me convidando à fraternidade. Nossa, às vezes está me convidando para o silêncio. Nossa, às vezes está me convidando para silenciar mais profundamente, fazer uma prece por aquela pessoa que está errando profundamente. Então, nós temos que começar a querer moldar a nossa própria alma. Porque adivinha, tem uma coisa difícil de ouvir. Existe a chamada lei de progresso moral, só que Deus está fazendo a parte dele, mas ele não vai fazer a nossa. Não fará a nossa, nem ele, nem o Cristo. Não fará. Vai gerar estímulos, gerar recursos, tira recurso aqui, põe recurso lá, desliga de novo o recurso, desliga essa concessão, habilita outra. Vai ter uma hora em que a alma vai ter que, cada um de nós, como espíritos imortais que nós somos, vamos ter que perceber. A nossa parte Deus não fará. A parte dele ele sempre cumpre perfeitamente. Se ele precisa nos estimular para termos experiências no amor, ele vai criar situações para que assim possamos nos desempenhar. Agora, a escolha de querer desempenhar tem que ser nossa. O livre-arbítrio é extremamente respeitado. É um pilar de ascensão. Você tem que querer buscar, você tem que querer construir por vontade própria. Ninguém fará por nós. E é individual. Mas contamos com equipes. Essa que é a beleza do processo. Contamos com equipes, contamos com outros grupos. Grupos que planejam nossa encarnação. Centenas de espíritos que nos auxiliam no projeto da encarnação. Almas que trabalham profundamente junto com Cristo. A cultivar, monitorando, né? Monitorando o cultivo que Deus assim nos cultiva, como se nós fôssemos pequenas sementes. Ainda brutas, que não sabem buscar a luz do sol para crescer. Poxa, vou ter que ficar todo torto aqui para buscar a luz do sol. Sim, você vai ter que, às vezes, se esforçar para ir até a luz do sol. Deus não fez isso, molezinha, para o reino vegetal. Deus não fez nada molezinha para o reino animal. Muito menos molezinha para o reino mineral. Aí estamos no reino hominal e queremos tudo no modo fácil e sem esforço, e sem empenho. Não existe isso. Vamos ter que nos empenhar profundamente em relação ao amor e à verdade. E não é fácil você se auto-questionar o tempo todo. Caramba, é fácil se autodegladiar e falar que você não se... eu não presto, eu não valho nada, não consigo nem tentar. Para não fazer nada, é fácil. Para continuar levantando depois que cai e tentar acertar, mesmo errando também várias vezes, não é fácil. Não vai ser fácil. E já que somos usufrutuários de todos os bens da vida, e somos, estejamos constantemente prevenidos para dar conta de nós próprios. Vamos ter que dar conta de nós próprios. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, meu Deus? Será que está certo, tá no caminho certo? Um monte de recursos nos é ofertado. O que você está fazendo com esses recursos? Que é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é a essência dessa página. É a parábola dos talentos. Então quer dizer que aquele talento não me pertence? Não no sentido de posse. Que você teve que se esforçar para aprender, mas você se esforçou para aprender recursos que não nos pertencem, para que possamos desempenhar o melhor segundo o nosso Pai, o nosso Criador. Quando criamos sentimentos de posse, não queremos mais ser criatura, queremos ser criador. E aí começa a ter os disparates psicológicos na nossa mente. Você é criatura, aceita. Começa aceitando. Eu sou criatura, eu não sou criador. Aceita, que assim dói menos, né? Ante as leis do destino, no tocante a uso e aproveito, rendimento e administração. Então, tanto o uso desses recursos e o aproveito que estamos realizando dele e qual rendimento estamos desenvolvendo em relação à administração das posses eternas. Quais são as posses eternas? Mais experiência no amor. Isso é uma posse eterna. Ninguém vai poder tirar de você uma experiência a mais de amor que você fez, que você se desempenhou, que você se colocou
Ah, vamos dar um exemplo aqui de uma mãezinha que foi lá, ficou até os últimos minutos, apoiou sempre os filhos, cuidou dos filhos com muito esmero, com muito empenho. Ela usou os recursos da equipe da família, conseguiu observar o que era tocante à própria alma dela, que ela deveria exercer como amor, e assim teve bom proveito. E qual foi o rendimento? Amou mais do que ficou constrangida. Então ela soube administrar os próprios sentimentos, soube administrar os próprios pensamentos, para que sempre o resultado desse mais positivo do que deu na semana anterior. A pessoa vai perceber que melhorou a forma de lidar com os mesmos problemas. Algumas pessoas assim, falam assim, pô, você parece que está anestesiado ou anestesiada, nem reclama mais quando acontece isso, quando acontece aquilo. Não é que a pessoa não reclama mais, é experiência. A pessoa já sabia que ia acontecer. E ela sabe por que está acontecendo de novo. E de novo, e de novo, e de novo, porque o que está faltando mudar somos nós. O efeito de estímulo às vezes é o mesmo, né? Acho que alguém levantou a mão aí, eu nem vi. Alguém levantou a mão? Desculpa que eu estou olhando para outra tela, não estou olhando para... Tá não. Não, ninguém levantou a mão, não? Bem, gente, é isso aí que eu tinha para tentar estimular aí essa percepção desses valores da alma, né, que temos que buscar, mas reconhecendo esse norte, né, que o Cristo, nesse início do Boa Nova, são coisas sutis, tá? Depois vocês vão perceber que o Boa Nova, quando Jesus fala, ele tem uma capacidade de síntese impressionante. Então, quando ele fala assim do nada do amor, não, eu só conheço o amor e a verdade. Só? Só. É impressionante, né? Só amor e a verdade, só isso, é tudo, né? Quisera cada um de nós ter a milésima ou a milionésima parte de como Jesus atuou aqui na Terra em relação ao amor e à verdade, né? É muito difícil para todos nós. A gente aí vai dando menos importância a coisas materiais, né? Não, a gente começa a observar que as coisas materiais são importantes para o treinamento. Para o treinamento, né? Ele não tem finalidade própria. Ele não se auto-encerra nele mesmo, né? Ele tem outros desdobramentos. É nesse sentido, porque você tem certeza que nada é teu, né? Exatamente nada. Literalmente, absolutamente nada, né? Então vamos lá. Nós paramos É isso que eu te nas pedi ajuda. tradições religiosas do politeísmo. Item 2. Só lembrando que 8 horas, Toseli, a gente para, tá? Perfeito, perfeito. Aí só você falar. A gente parou aonde mesmo? Me perdoe. Eu ouvi. A gente vai para o Mesmo, aí 2.1? mesmo. Vamos para o 2.1 ou é 2.0? 2.1. Vamos para o 2.1, tá ok. Tradição religiosa chinesa. Então vamos lá. Tradição religiosa chinesa. Desde as épocas mais distantes, Jesus enviou missionários às criaturas, ou seja, para as criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as primeiras comunidades da Terra. É importante considerar, porém, que a tradição religiosa chinesa apresenta uma feição mais filosófica do que religiosa, propriamente dita, daí ser nomeada como filosofia religiosa ou religião filosófica. O taoísmo, originalmente, o termo chinês Tao significava caminho, palavra-chave de todas as antigas escolas filosóficas da China, inclusive o confucionismo. Foi somente no século IV a.C., através de Lao Tzu e Chuang Tzu, que o taoísmo recebeu impulso decisivo. Como religião, sabe-se que a doutrina começou a se tornar conhecida no século I a.C., quando era divulgada por sacerdotes mágicos
os quais, se julgando possuidores de poderes divinos, prometiam aos crentes a restauração da juventude, a aquisição de virtudes sobre-humanas e a garantia da imortalidade da alma. A Bíblia do taoísmo é o Tao Te Ching, que prega a existência de 3 caminhos. O primeiro caminho, letra A. O Tao, ou caminho da realidade íntima, que é o que se refere-se ao Criador, de onde brota a vida e ao qual toda a vida retorna. Que é uma ideia de Pangeia, né? Um conceito de Pangeia. B. O Tao, ou caminho do universo, da norma, do ritmo da natureza, enfim. C. O Tao, ou caminho da vida humana. Então, Zé, Sim, a religião chinesa, como o budismo depois, né, vem, ela são esses emissários que Jesus manda antes da necessidade dele ter vindo, né? que é justamente o que a página está falando. Todos eles foram emissários. Agora, olha só, existe um problema aqui. Deixa eu só pegar aqui essa fonte. Vocês me perdoem. Só um minuto. Olha só, volume 13, item taoísmo. Eu fico meio chateado quando eles fazem isso, cara. Eu tenho uma certa reticência a pegar quando a pessoa qualquer coisa que se escreve do Oriente, eu gosto de ler qual foi a fonte, né? Porque quando você vai ver, foi alguém do Ocidente que foi para lá, observou, começou a escrever um monte de coisa e aí diz que é isso, é aquilo, a religião, aquela religião, ok? Não estou desmerecendo esse tipo de esforço, é um esforço que a pessoa faz, mas o próprio autor ele nunca vai escrever que, olha, eu não vivi, eu não fiquei lá durante 10 anos morando e tendo a experiência daquela religiosidade, entendeu? Eu não vivi aquela religiosidade, eu não convivi com as pessoas, eu não fiz nada disso, eu fiquei observando de longe. Isso acontece em muitas obras aqui no Ocidente, tá? Inclusive sobre a cultura indiana. Quando você pega a cultura indiana, assim como ele está falando aqui da tradição religiosa chinesa, e não é só a chinesa, né? Um pouquinho da japonesa também, tanto a chinesa quanto a japonesa foi altamente influenciada não só por Confúcio, como pelo taoísmo, né? Quem estuda um pouquinho sobre judô, estuda um pouquinho sobre a filosofia do judô, você detecta quando você está lendo alguns trechos da filosofia, baseada que a filosofia chamada Bushido, a filosofia do guerreiro. Quando você está lendo ali um pouco daquela filosofia, você consegue ver frases inteiras que são aspectos extremamente religiosos. Ele fala profundamente que se você não desenvolver o sentimento da bondade, você não pode ser um guerreiro. É um pilar fundamental. Aí você vai falar assim, pô, mas o que bondade tem a ver com ser guerreiro? Então, entendeu? É isso que eu estou tentando demonstrar. Cuidado com o que a gente está... Ah, mas poxa, isso aqui é uma apostila que foi feita. Mas às vezes a pessoa consulta... Entenda o seguinte, alguém aqui escreveu a apostila consultando livros e outras publicações. Mas às vezes a publicação que foi consultada ela é muito resumida, ela é muito estratificada. O que a gente chama aqui hoje, botando divisórias entre religião e filosofia, é muito esquisita. Por exemplo, como é que você consegue explicar para alguém que a doutrina espírita ela tem 3 grandes aspectos: religioso, filosófico e científico? Como é que você explica isso para alguém? Porque a pessoa fala o seguinte, pô, são 3 coisas incongruentes. Não são incongruentes. É porque o conceito moderno de religião, o conceito adotado na modernidade de filosofia, são completamente diferentes daquela época. Então, quando a gente vai ler e estudar sobre o taoísmo, você tem que buscar as obras mais antigas, de pessoas que conviveram séculos atrás, de preferência, ou que viveram, que conseguiram acessar recursos mais antigos daquele período. E você vai perceber
que não se fazia uma separação grosseira entre o que era o campo filosófico do que era o campo religioso. Havia um grau de intercâmbio com muito mais naturalidade, enquanto que na atualidade se separou tudo. Aliás, a nossa cultura atual é isso, né? Ela gosta de pegar e tudo quer transformar em tabela periódica. Né? Você quer pegar o pensamento humano, transformar numa tabela periódica. Problemas fisiológicos, tabela periódica. Se você quer estratificar em pequenos elementos. Ué, mas você esquece da sinergia que existe entre elementos. Sinergia no sentido de, sim, um campo potencializa o outro. Um campo auxilia o outro. Então, quando ele vem falando sobre a tradição chinesa, eu gosto de ver qual é a referência que a pessoa está usando, que fez a apostila, porque, assim, eu posso ser claro aqui que muita coisa eu não concordo. Não concordo mesmo. Porque eu vou encontrar, por exemplo, diversos outros escritos sobre o taoísmo que possuem uma linha extremamente religiosa, reconhecendo que somos criaturas, que não somos criadores, princípios básicos, princípios essenciais de qualquer religião. Né? Como é que você vai se religar a um criador se você nem sequer reconhece que é criatura e que existe um criador? É o princípio básico, é o beabá. Né? Tanto é que na evangelização a gente começa por aí, né? A existência de Deus, as manifestações divinas, olha a natureza. Né? Você já chegou que está tudo pronto, você não fabricou árvore, você não fabricou água. Aliás, você precisa de água para viver e você não sabe fazer água. Você não sabe fazer essa molécula. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Então, assim, a percepção ocidental é que juntou, está fazendo uma separatividade do que antes não havia. Por exemplo, uma barreira muito separatista do tipo, o que é religião daquilo que é filosofia. Ok? Só queria destacar isso. Então, sim, o Cristo enviou missionários para todos o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Confúcio, né? Do confucionismo, Confúcio foi marcante. Quem conhece um pouco da história de Confúcio sabe o que eu estou falando. É marcante como ele impactou. Agora, você acha que Confúcio estava sentado numa mesa escrevendo sobre isso? Quando tu vai estudar a história de Confúcio, você vai descobrir que Confúcio rodou direto. Ficou andando pela China toda. Então as pessoas chegavam no lugar, está lá o responsável daquele vilarejo reclamando. Essas pessoas são os animais, não sabem se comportar. Andam na rua, defecam na rua, fazem xixi na rua. Não tem menor tipo de educação, menor tipo de regra. Aí Confúcio chega e fala, mas por que você não está educando eles? A missão é sua, você tem que educá-los. Você tem que ampará-los. Por que você não está fazendo isso? Você construiu escolas? Você... Entendeu? Ele vem... Você vai vendo a história de Confúcio, você vai percebendo o nível de... Mas todo mundo atualmente, se observarmos Confúcio em mais detalhes, se você tem um olhar de percepção a partir de raciocínios de república, você vai dizer que Confúcio era um agente da essência de uma futura república. E não era. Então, é difícil, né, a gente conseguir analisar o que foi para trás se a gente não entender o contexto histórico. Isso acontece aos montes, tá, gente? Não é maldade de ninguém, não. A pessoa que conta a história, existem vários problemas quando você conta a história. Se você não contextualizar como vivia aquele grupo, como que as pessoas absorveram, qual é o tipo de percepção, qual é o tipo de cultura que elas viviam, fica até difícil de entender a representação religiosa. Ok? Então, bypassando isso tudo, sem querer fazer essa crítica, porque parece que está sendo feita aqui uma crítica, e não foi a intenção aqui desse texto, né, fazer uma crítica. O taoísmo, se você chegar para alguém chinês e falar que isso não é uma religião, ele vai ficar chateado com você. Ele vai achar que você está criticando a religião dele. Da mesma maneira que algumas pessoas que são espíritas ficam chateadas quando alguém diz isso não é uma... O espiritismo não tem dogma. Se não tem dogma, não é uma religião. E é verdade. Se você vai no dicionário da atualidade, o que é religião?
É um grupamento que se reúne com os mesmos princípios, com os mesmos ideais e que possui X dogmas. E se não existem esses dogmas, não existe a religião. Então a pessoa passou a criar o atributo, a característica religião a partir de dogmas. E sim, a doutrina espírita não possui dogmas. Então, você chega para alguém e explica e apresenta a religião, você vai falar o seguinte: ó, isso aqui não é uma religião, como a gente entende hoje. Isso aqui é uma doutrina. É verdade, não é uma religião, é uma doutrina. Eu sei que isso é chocante falar isso, mas a gente está em reunião de estudo, a gente precisa absorver esses parênteses da vida aí dos conceitos, né? Então, sim, o taoísmo, para eles lá, é uma religião. O confucionismo se tornou basicamente a essência para uma religião. E diversos outros foram enviados. Lao Tzu, Chuang Tzu, é claro, cada um deles dentro das limitações de vocabulário, de expansão do pensamento. Como é que vai explicar? Né? Quando tem lá no livro Boa Nova, o encontro com Nicodemos, que é narrado no livro Boa Nova, chega um momento que os discípulos falam: Senhor, que ensinamento grandioso! Que ele fala sobre a reencarnação. Que é algo impressionante, maravilhoso. Temos que contar para todos no próximo encontro com o povo. Ele falou: se você não entendeu ainda, Felipe, eu não consegui terminar de explicar para um doutor da lei, que passou a vida inteira estudando, e lendo, sem sentir as palavras, somente lendo, e pensando. Como é que eu vou explicar isso para o sentido mais popular e simples da população em geral? Isso está no livro Boa Nova, não estou inventando. Então é claro que existia uma dificuldade para esses missionários se explicarem. Por exemplo, Sócrates foi compreendido? Foi condenado à morte. Todos que foram enviados pelo Cristo para missões específicas, que tiveram que optar e viver a verdade cobra, né? Todos foram sacrificados. A humanidade ainda não defende a verdade, porque a verdade vai retirar o seu bem-estar. A verdade vai colocar você em situações que você não quer estar. E isso a humanidade, por enquanto, não aceita, né? Luta contra, briga. Era mais nesse sentido que eu queria falar. A gente tem que tomar muito cuidado com alguns livros. Ah, poxa, mas aqui o pesquisador referenciou. Sim, mas o pesquisador referenciou a partir da referência. Se a referência está descrevendo errado, está todo mundo errado, entendeu? A gente não pode tentar desconstruir a partir da visão que a gente tem hoje. Então, na época, sim, ele entendia, ele praticava os pensamentos e o que também o idioma permitia, né? Hoje o idioma é muito difícil. Por isso que Kardec se empenhou em tanto em escrever o que é alma, o que é isso, o que é aquilo, para justamente tirar o melhor proveito de tudo com relação ao que se realmente veio fazer para alavancar a humanidade. Mas é só um pouquinho, né? São só pequenos passos. Mas, gente, a hora passa rápido aqui. Fica para a próxima, então, as crenças religiosas hindus. Vamos bom? fazer a nossa prece. Vamos lá. Quer fazer, Tuzélio? Faz pra gente. Ok. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu empenho, o Teu carinho e fraternidade para com todos nós, ofertando todos os recursos necessários para o nosso aprimoramento, todas as experiências necessárias para o nosso aprimoramento, e pedimos, Senhor, paciência, porque estamos ainda distraídos, indecisos, inconstantes em relação aos valores da verdade e do amor. Mas estamos nessa busca e cada vez mais nos empenhando para alcançá-la. Essa experiência e essa vivência que Tu exemplificaste para todos nós. Obrigado, Senhor. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada. E fui direto, não entendi nada agora.